considered the line of the 144,000. Nós consideramos a linha dos 144.000. We identified that it begins in 1989. Identificamos que ela começa em 1989. The 144,000 experience an increase of knowledge. Os 144.000, eles passam por um aumento de conhecimento. That knowledge becomes a message Esse conhecimento se torna uma mensagem that is then formalized. que então é formalizada. And then they're tested E logo eles são testados on how they've treated that message sobre como eles lidaram com essa mensagem at 9/11. no 11 de setembro. And we say E nós dizemos that if you do not accept 9/11, que se você não for aceitar 11 de setembro, you will not be able to accept the rest of our message. você não será capaz de aceitar o restante da mensagem. Then we looked at Sunday law, Logo olhamos para o decreto dominical, their next waymark. o próximo marco. The loud cry begins at the Sunday law, O alto clamor começa no decreto dominical and then it swells. e logo ele aumenta. Before the close of probation Antes do fechamento da porta da graça and the second advent, e o segundo advento. we overlaid the history of the Millerites, Nós colocamos por cima a história dos mileritas, the three camp meetings as 3 campais that composed this loud cry message. que comporam essa mensagem do alto clamor. Boston, Concord, and Exeter. Boston, Concord e Exeter. On the 21st of July, No 21 de julho the 1st and 15th of August. e no 1º e no 15 de agosto. We also understood Também entendemos that there are two waymarks also after their close of que probation existem 2 marcos depois do fechamento da porta da graça deles, that resemble also this history. que também representam essa história. Here you have time given, Aqui você tem dado um tempo and the 144,000 receive time e os 144.000 eles também recebem tempo prior to the second advent. antes do segundo advento. But we also have the death decree Mas também temos o decreto da morte and also Concord. e também Concord. So there's this other waymark. Então temos esse outro marco And you can begin to see that they carry the same characteristics. e podemos ver que eles começam a levar para fora as mesmas características Through our reform line, durante essa linha de reforma. as if they're sewn together. Assim como eles estivessem costurados juntos. Then we drew the line of the priests. Logo, nós desenhamos a linha dos sacerdotes, Begins at the same point in time. que começa no mesmo ponto do tempo. And we have this plowing from 1989 to 9/11. E nós temos o arar de 1989 até o 11 de setembro. This is where a message comes. E aqui onde chega a nossa mensagem, The everlasting gospel. que o Evangelho Eterno, It's perfect ela é perfeita and it's designed to develop e ela é desenhada para ser desenvolvida and then demonstrate e para desenvolver e logo demonstrar two classes of people. 2 classes de pessoas. And there's two classes Há 2 classes because some accept porque alguns aceitam and some reject. e outros rejeitam. Those that reject Aqueles que rejeitam, will have their own message. eles terão a sua própria mensagem. But there is a true and a false. Mas existe um verdadeiro e um falso. Then after 9/11, E logo depois de 11 de setembro, we understand Sunday Law 2014. nós entendemos o decreto dominical 2014 And it begins the swelling of the loud cry. e começa a volumar do alto clamor From 2014 to 2018. de 2014 a 2018. And we also have this middle waymark of Concord. E também tínhamos aqui esse marco no meio de Concord. And then we can also place waymarks Então podemos marcar também outros marcos between 2019 and Panium. entre 2019 e Panium. And we know that the first of those waymarks E sabemos que esse primeiro marco, has already been placed in this movement ele já foi estabelecido no movimento as the Battle of Lexington and Concord como a Batalha de Lexington e Concord in 2020. em 2020. So we took the line of the priests, Então nós pegamos essa linha dos sacerdotes, the same as the 144,000, que é a mesma como a dos 144.000, just condensed. apenas condensada. Then the line of the Levites. E logo a linha dos levitas.
Again, we have the agricultural model, E mais uma vez temos o modelo da agricultura. and we can understand E podemos entender that they're also impacted by our waymarks and our events. que eles também são impactados pelos nossos marcos e nossos eventos. What is 2019 for them? O que é 2019 para eles? For the Levites, Para os levitas, Sunday law. o decreto dominical. So we can see that at Sunday law, Então podemos ver que no decreto dominical, or 2019, ou 2019, they're also tested. eles também são testados. Every single person in the Adventist church, Cada uma pessoa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as a movement, como movimento, they're being tested está sendo testado at 2019. em 2019. And then they also have close of probation and second advent. E logo eles também têm um fechamento da porta da graça e close probation and Second advent. e o segundo advento. And these waymarks, E esses marcos, symbolized by Concord and Exeter, simbolizados por Concord e Exeter, can be found in every dispensation eles podem ser encontrados em cada uma das dispensações. and affecting all of our groups. E assim afetam cada um dos grupos. The reason we did this exercise, A razão pela qual nós fizemos esse exercício I wanted us to consider foi para que considerássemos the time period that we're living in. o período em que nós vivemos. Since 2014, Desde 2014, what happens externally o que acontece externamente not only impacts this movement, não somente impacta esse movimento, it's not just the group in this room e não é somente o grupo que está aqui nessa sala, and the small groups scattered throughout the world. e esses pequenos grupos que estão espalhados por volta do mundo. Since 2014, Desde 2014, it becomes a work se tornou uma obra for every single person para cada uma pessoa, that must now be plowed que agora precisa ser arada. for the Nethinims beginning 2014. Para os netineus, começando em 2014. All that we've done, all that we have done, You said 2014, right? Yes. Yeah, 2014. Tudo que temos feito até agora is compare and contrast. foi comparar e contrastar. If we had this experience, Se nós passamos por essa ou tínhamos essa experiência, if this is what plowing means, se isso aqui é o que significa arar, then they must have the same experience. então eles terão que passar pela mesma experiência. The Nethinims Os netineus, cannot be plowed or prepared eles não podem ser arados ou preparados, by receiving two equally bad recebendo duas. You have to complete. or inaccurate, Yes. bad or inaccurate sources of information. Se eles receberem duas fontes de informações, ambas sendo imprecisas ou não incorretas, They must have to decide between a true and a false. eles têm que se decidir entre o verdadeiro e o falso, What we could call two streams of information. que nós poderíamos chamar de duas fontes de informação. I know that there might be errors, Eu sei que pode haver erros misunderstandings e mal-entendidos in the true, no verdadeiro, but in the false, mas no falso, I would suggest it's poison, you can't touch it. eu sugiro que isto é veneno, você não deve tocar isso. And between 2014 and 2019, E entre 2014 e 2019, you have developing two classes of people você tem duas classes de pessoas se desenvolvendo, based on how people are interpreting external events. baseado em como as pessoas interpretam os eventos externos. What knowledge is increasing between 2014 and 2016? Que conhecimento está se avolumando, aumentando entre 2014 e 2016? You have an American election, Você tem uma eleição americana and Donald Trump and Protestant America are becoming more and more vocal. e Donald Trump e a América protestante se tornam cada vez mais audíveis. And that behavior E esse comportamento and the messages that these two channels are sending e as mensagens que esses dois canais estão enviando
depending on what you choose to believe, dependendo de que você escolhe acreditar, is developing two classes of people. esses dois estão desenvolvendo duas classes de pessoas. So if you had incorrect ideas before this history, Se você teve conceitos incorretos antes dessa história, and you start listening to the false source of information, e você começa a ouvir uma falsa fonte de informação, you're being set up to follow a path. você está sendo preparado para seguir uma senda. And I don't think anything is going to happen on that path. E I don't think. Anything is Yeah. going to E happen. não creio que vai acontecer qualquer coisa nesse caminho. That is going to easily change your direction, Não há nada que vai mudar facilmente a sua direção, unless you go back and understand this history correctly. a não ser que você volte para entender corretamente essa história. So what I'm saying carefully Então, o que eu estou querendo dizer com cuidado, is that if you are, for example, American, se você, vamos, como exemplo, se você é americano, and you believe Donald Trump and Fox News in this history, e nessa história você dá crédito, você crê em Donald Trump e Fox News, you're already set up for Sunday law. você já está preparado para o decreto dominical. Nothing's going to change you from that course. Preparado no sentido de programado. E nada vai te mudar, tirar desse curso. And when we bring that to the movement, we word it differently. E quando nós aplicamos isso ao movimento, nós usaríamos outras palavras. We say if you aren't benefited by the first angel, Nós dizemos que você não se beneficiou do primeiro anjo. this second is of no use to you. Esse segundo não faz nenhum bem para você. So it becomes much more important Então se torna muito mais importante that we identify this history correctly. que nós sabemos identificar a história corretamente. 2019 becomes our close of probation. 2019 se torna o nosso fechamento da porta da graça. But there are many hours of presentations in this movement Mas há muitas horas de apresentações nesse movimento emphasizing the importance of 9/11 to us. que enfatizam a importância de 11 de setembro para nós. And we say with a great deal of strength E nós dizemos com bastante firmeza that those people that war against it cannot make it que essas pessoas que lutam contra aquilo que eles não vão conseguir, at close of probation. que eles não vão conseguir passar no fechamento da porta da graça, So we should really use the same logic for the Nethinims. nós deveríamos realmente usar a mesma lógica para os netineus. And it becomes concerning E isso começa a ser preocupante when the priests quando os sacerdotes begin to fail the test of the Nethinims, começam a falhar no teste dos netineus. that we should fail their test. Que nós falhássemos como se nós falhássemos no teste deles. We should know so much better. Nós deveríamos saber muito melhor. So we have two streams of information. Nós temos então duas fontes de informação. They have two streams of information. Eles têm duas fontes de informação. We have to ask ourselves, Nós precisamos nos perguntar, when we talk about the Adventist church, quando nós falamos sobre a igreja adventista, what are we saying to them? o que falamos para eles? When they conduct their evangelistic campaigns, Quando eles conduzem os seus eventos evangelísticos, we say no public evangelism. nós dizemos nada de evangelismo público. As a church, we should not be doing public Como evangelism. igreja, não deveríamos fazer evangelismo público. And why is that? E por que é isso? Because we understand Porque nós entendemos that as a church we have problems que nós, como igreja, temos problemas with our beliefs. com nossas crenças. And we say E nós dizemos that as a church, que, como igreja, if we were to try and conduct public evangelism se nós tentaríamos conduzir um evangelismo público and bring people in, e para tentar trazer as pessoas para dentro da igreja, we would hurt them. nós faríamos mal a eles. But we come to the movement Mas chegamos ao movimento and we say that we can't do public evangelism. e nós dizemos que nós não podemos fazer evangelismo público And we make it sound nice e nós fazemos que isso soa bem, because that we say of ourselves porque nós dizemos de nós mesmos that we're in a hiding time. que estamos no tempo
estamos escondidos no Because- tempo de se esconder. There's persecution coming, Porque está vindo uma perseguição and they would hurt us. e eles nos feririam. And I think that is incredibly unfair on the church. E eu creio que isso é incrivelmente injusto para com a igreja. We're in a hiding time. Nós estamos no tempo de We- se esconder. We cannot do public evangelism, Não podemos fazer evangelismo público, not because they would hurt us, não porque eles nos machucariam, but because we would hurt them. mas porque nós feriríamos a eles. We are right here. Estamos bem aqui. And when we consider how we've gone through this history, Então, se nós considerarmos como nós passamos por essa história, with our ideas of Clinton, se nós passarmos por essa história com nossas ideias sobre Clinton, as we put red hats on our children, enquanto nós colocamos esses bonés vermelhos nas cabeças dos nossos filhos, we say, make America great again. e a gente fala, vamos tornar a América grande novamente, And we talk about all of our conspiracy theories. e falamos sobre as nossas teorias de conspiração. When you consider the test the world is facing, Se vocês consideram o teste que o mundo está encarando, we would hurt them. nós machucaríamos eles. And time again in this movement, E tempo tras tempo, neste movimento, I watch that happen. eu vejo isso acontecer. When unrealizing what we're doing, not realizing what we are doing. Sem perceber o que nós estamos fazendo. We post things on Facebook Nós postamos coisa no Facebook, in front of all our worldly friends and family, diante de todos os nossos amigos do mundo e nossa família, sharing far-right viewpoints, compartilhando pontos de vista da alta direita, our horror that there's a Muslim woman in Congress, sobre o nosso desespero, nossa frustração de ter uma mulher muçulmana no Congresso, posting the ideas of conspiracy e theorists, postando ideias sobre ideias de conspiração. and families comment E as famílias comentam. and say, what are you doing? E eles perguntam, o que você está fazendo? And we have conspiracy theory. Nós temos teorias de conspiração. A link to a video of this message. E junto com um link para um vídeo dessa nossa mensagem. Another post about Muslims. E outra postagem sobre muçulmanos. And then another link to a video in this message. E mais outro link, fazendo um link para um vídeo da nossa mensagem. And then a complaint about fake news being BBC. E logo uma queixa sobre o BBC sendo fake news. Another conspiracy theory. Outra teoria de conspiração. And then another link to a video of this message. E logo outro link para um vídeo da nossa mensagem. Ellen White speaks of this, Ellen White, ela fala sobre isso, where we bring in our ideas. onde nós trazemos as nossas ideias. She calls them fallacies, Ela chama elas falácias, which is essentially a conspiracy theory. que é essencialmente uma teoria de conspiração, It's a deception. que é um engano. She says we bring that into our pure message. Ela diz que nós introduzimos essas coisas à nossa mensagem pura. And we're bringing in wood, hay, and stubble. We bring in wood. Wood, hay, and stubble. E nós estamos introduzindo where to the foundation. Okay. Estamos trazendo para dentro palha, madeira e como We chama? just say Okay, things that burn. Qualquer coisa que queima fácil. What those people are doing O que essas pessoas estão fazendo? is they are so deeply convinced. Que eles estão convencidos de forma tão profunda. I want to say we are deeply Eu convinced diria que nós estamos tão profundamente convencidos, because we all need to look internally. porque todos nós precisamos observar o nosso interno. No one believes that they believe in conspiracy theories. E ninguém acredita que ele acredita em teorias de conspiração. And we believe, E nós acreditamos, Ellen White says, Ellen White diz, that in these theories we're being led by God somehow. que nessas teorias estamos sendo guiados por Deus de alguma forma. If our ideas of these conspiracies are part of our message.
como se essas ideias de conspiração fizessem parte da nossa mensagem de alguma forma. And she says that people are so convinced of this E ela diz que as pessoas estão tão convencidas disso that to try and save them, que tentar salvá-los it's like in the book of Jude where you have to grab them and drag them out of the fire. é como no livro de Judas, onde você tem que pegar eles e arrastar eles para tirar eles do fogo. They consciously thought they were working in harmony with the word. Eles estavam conscientemente pensando que eles estavam trabalhando de acordo com a palavra. They will only be as sticks grabbed from the fire. Eles são como madeiras que são tiradas desse fogo. And dessa fogueira. the beauty of truth has been marred. E essa beleza da verdade foi manchada. She says the mingling of these theories Ela diz que misturar essas teorias with the work of God com a obra de Deus makes that which should stand out clearly and distinctly before the world torna aquilo que deveria estar de pé de forma bem distinta e clara perante o mundo, a mess of conflicting principles torna isso de uma bagunça de princípios em conflito in its practical life. na sua vida prática. And that is so real today. E isso é tão verdadeiro hoje. What stands out clearly and distinctly on the board O que está marcado claramente e de forma distinta no quadro was Antigonus and Demetrius, era Antígono e Demétrio, Trump and Clinton, Trump e Clinton, bad and good, bom e mau, republicanism, not socialism, republicanismo e não socialismo, and dictatorship. e ditadura. What stands out clearly on the board O que está claramente no quadro is two streams of information, são duas fontes de informação: true and false. verdade, o verdadeiro e falso. But when we're bringing in our preconceived ideas Mas quando nós trazemos as nossas ideias preconcebidas and our conspiracy theories, e as nossas teorias de conspiração, that which should be clear and distinct aquilo que deveria ser claro e distinto becomes a mess se torna uma bagunça of conflicting ideas de ideias conflituantes. because these ideas now war against each other. Porque essas ideias agora estão em conflito uma contra a outra. We want to say yes, but in reality, Nós queremos dizer sim, mas na verdade, reality doesn't look like this. a verdade na verdade não se parece com isso. In reality, Na verdade, Clinton was bad, Clinton era má and you can't trust any news source. e você não pode confiar em nenhuma fonte de notícias. And we distort our message. E nós distorcemos a nossa mensagem. If it was just us, it would be bad enough. Se fosse somente sobre nós, isso já seria ruim o suficiente. But our purpose is to reach the world. Mas o nosso propósito é alcançar o mundo. And until we sort those problems out, E até que nós resolvemos esses problemas, we are not fit for service. nós não somos preparados para serviço. I want us to consider some Adventist history. Eu queria que consideremos um pouco de história adventista. I want to go back to the late 1800s Eu quero voltar para o fim dos anos 1800 and discuss A.T. Jones. e quero discutir com vocês sobre A.T. Jones. He has some interesting things to say about the Constitution. Ele tem algumas coisas interessantes a dizer sobre a Constituição. Thoughts that to me were new. Pensamentos que para mim eram novos. And when I read what he says, E quando eu leio o que ele diz, I see the Constitution in a different light. eu vejo a Constituição numa luz diferente. There's quite a lot of quotes. Tenho bastante citações. I'm going to paraphrase them Eu vou parafraseá-las, because he can have a difficult way of writing. porque ele tem um estilo difícil de escrita. But I do have a list Mas tem uma lista of all the references. de todas as referências. I'm just going to skip through them. Eu vou apenas saltar por elas. And I want us to see by the end, Eu quero que no final nós vejamos we can perhaps refine our idea of the Constitution. que talvez possamos refinar a nossa ideia, nosso conceito sobre a Constituição. The first one I want to paraphrase. O primeiro que eu gostaria de parafrasear. He's discussing the idea
Ele está discutindo a ideia that the Supreme Court of the United States que a Corte Suprema dos Estados Unidos wants to declare that the United States is a religious nation. quer declarar que os Estados Unidos A religious, são uma nação religiosa, a religious people um povo religioso and a Christian nation, e uma nação cristã, and that Sunday is the Sabbath. e que o domingo é o sábado. He says that all of those ideas are unconstitutional, Ele diz que todas essas ideias são anticonstitucionais, void, são vãs and completely destitute of any authority. e carecem de qualquer autoridade. Question: Pergunta: do you think the United States has a religion? vocês pensam que os Estados Unidos têm uma religião? Is it a Christian nation? Será que é uma nação cristã? Do you think it's a Christian nation? Vocês pensam que se os Estados Unidos são uma nação cristã? A.T. Jones says A.T. Jones diz that the United States has no religion and never has. que os Estados Unidos não têm religião e nunca têm. For the United States to be a Christian nation Para que os Estados Unidos seja uma nação cristã, would be to violate the Constitution. seria violar a Constituição. For the United States to have a religion, it is forbidden by the Constitution. É proibido para os Estados Unidos terem uma religião pela Constituição. The United States Os Estados Unidos is not a Christian nation. não são uma nação cristã. He goes on to talk about government legislation. Ele continua falando sobre legislações do governo. The Constitution states Os estatutos da Constituição, that Congress can make no laws perdão, a Constituição ela consta que o Congresso não pode criar leis regarding establishing or prohibiting the exercise of religion. A respeito de estabelecer, establishing or prohibiting, sobre estabelecer ou proibir religiões. It cannot interfere with the religious life of the people. Eles não podem interferir na vida religiosa das pessoas. It cannot be a test of citizenship. Tampouco pode ser um teste de cidadania. Repeat that. It cannot be a test of citizenship. Vou repetir, não pode ser um obstáculo, um teste para obter uma cidadania. It doesn't matter if you're Islamic or not. Não importa se você é muçulmano ou não é. He says the government of the United States, Diz aqui que o governo dos Estados Unidos it is not in any way founded on the Christian religion. é de forma alguma fundada sobre uma religião cristã, Because that is prohibited by the Constitution. porque pela Constituição isso é proibido. He goes on to say Ele continua dizendo that the founding fathers que os pais peregrinos, observed the persecution they'd come from. eles, os fundadores, eles observaram, Persecution. eles observaram In a Europe? perseguição da onde eles saíram. They'd seen what happened in the Reformation Eles viram o que aconteceu na Reforma and the persecution inflicted upon those e a perseguição que foi infligida sobre aqueles who went against the government. que foram contra o governo. Because of that, they framed the Constitution. E por causa disso, eles formularam a Constituição. And they decided Eles decidiram, no religious test is ever required não é requerido nenhum teste religioso to hold any office of public trust para poder ocupar algum ofício público in the United States government. no governo dos Estados Unidos. I want to repeat that. Gostaria de repetir isso. There is no religious test Não existe nenhuma prova ou nenhum teste religioso required to enter into the office of government in the United States. que é requerido para poder ocupar algum ofício ou alguma ocupação no governo americano. What I question when I read that O que eu estou questionando quando eu leio isso is why this movement was so horrified é por que esse movimento ficou tão horrorizado when a Muslim woman was elected to Congress. quando uma mulher muçulmana foi eleita
ao Congresso. Her right to be there is enshrined in the Constitution. O direito dela estar ali no Congresso é assegurado pela Constituição. And many people thought that should not be permitted. E muitas pessoas pensavam que isso não deveria ser permitido. To not allow a Muslim woman in the Congress Não permitir uma mulher muçulmana no Congresso would be to bring in a religious test. seria introduzir um teste religioso. The next subject he discusses O próximo assunto que ele discute is the question of Bible in schools. é a questão de Bíblias nas escolas. He says that the question of allowing Bible in public schools A questão de permitir Bíblias nas escolas públicas has caused a lot of discussion. tem causado bastante discussão. Then he quotes a couple of preachers. E logo são citados alguns sermões. These are Protestant preachers. São sermões protestantes, ou And- preachers, They say that they're in favor of introducing the Bible. ou pastores protestantes, e eles dizem que eles são a favor de introduzir a Bíblia, As it is the standard of Protestant religion. como sendo o padrão da religião protestante. A.T. Jones's position on this A posição de A.T. Jones nisso, says that this is a religious attack upon the national constitution ele diz que isso é um ataque religioso à Constituição, sim? to introduce Bible teaching in schools. Introduzir o ensino da Bíblia nas escolas. It's an attempt to enforce upon everyone É uma tentativa de forçar sobre cada the dictates of Protestant churches. os ditames das igrejas protestantes. The arguments those preachers were making Os argumentos que esses pregadores estavam fazendo, was that the majority of America was Protestant, o argumento foi que a maioria dos americanos era protestante and the public schools should reflect that. e que as escolas públicas deveriam refletir isso. The majority of the country is Protestant, A maioria do país é protestante and therefore the majority rules. e logo a maioria decide. And public schools E escolas públicas should therefore include Bible teaching. deveriam logo, por isso, introduzir ou incluir o ensino da Bíblia, So that the children could be taught para que pudessem ensinar aos filhos the fundamental principles of Christianity. os princípios fundamentais da cristandade. A.T. Jones's position A posição de A.T. Jones, was, how do you know Protestants are going to stay in the majority? a posição dele foi: como você sabe que os protestantes vão segurar a maioria? Right and wrong is not decided by majorities. O certo e errado não é decidido pela maioria. And if we make the conscience of the majority to be the rule, E se quisermos fazer a consciência da maioria a regra, there is no freedom of conscience. não existe liberdade de consciência. His position A posição dele would be that this would be to bring together church and state. seria que isso significa juntar igreja e Estado. The Protestant teachers said, Os professores protestantes, eles disseram: the Bible is the foundation of all that is moral and religious. a Bíblia é a fonte de tudo que é moral e religioso. To have its teaching removed from these schools Ter removido os seus ensinos das escolas would be suicide. seria suicídio. The moral training of the young must have Bible influence. O treinamento moral dos jovens precisa conter a influência moral, Or their character a influência da Bíblia. will not be shaped. Caso contrário, o caráter deles não seria formado. And this moral training must be based on religion. E esse treinamento moral precisa basear-se em religião. Around the time of 1890, Estamos em volta do ano 1890 the Protestant church leaders were pushing for this. e os líderes protestantes estavam empurrando essa ideia. It doesn't sound so bad to us. Para nós, não parece tão ruim Bring Bible teaching into the public schools. introduzir ensino da Bíblia nas escolas públicas. Don't enforce them to change their religion, Nada de forçar alguém de mudar a sua religião, but have them listen to it. mas apenas deixe eles ouvirem. A.T. Jones says there is no government on earth
A.T. Jones diz que não existe governo no mundo that has any right to decide que tem algum direito de decidir who is God quem é Deus and what is Scripture. e que é Escritura. There is no government on earth Não existe governo no mundo that can say to its people, que pode dizer ao seu povo: we believe this is God, nós acreditamos que isto é Deus, our book is the Bible. que o nosso livro aqui é a Bíblia. They cannot decide for the people Eles não podem decidir para as pessoas what system of religion que sistema de religião that person should study, read, or hear. aquela pessoa deveria estudar, ler ou ouvir. So can you have Bible reading in public schools? Então, será que você pode ter leitura da Bíblia nas escolas públicas? No. Não. So how do we expect them to teach Então, como esperamos deles, como eles deveriam ensinar, então, Christian creation? a criação cristã? Should they teach that? Será que eles deveriam ensinar isso? No. Não. That would be to bring religion Isso seria introduzir religião through the government através do governo into school. às escolas. And A.T. Jones stood against those E things. A.T. Jones, ele se posicionou contra essas coisas. Then he goes on to deal with the Sunday laws. E logo ele começa a falar sobre os decretos dominicais. His argument he's developing O argumento que ele está desenvolvendo is that no person is elected to government que nenhuma pessoa é eleita ao governo and suddenly becomes wiser on matters of religion. E de repente se torna sábio em questões de religião. They'd have that same position whether they were just in a normal office Eles continuam com sua mesma posição, como se eles tivessem, como eles também tivessem, se eles tivessem uma posição qualquer. or president of the United States. Ou se eles fossem um presidente dos Estados Unidos. So they should not be able to use their voice Então, eles não deveriam poder usar a sua voz, or position of power ou posição de poder, to give their idea of religion para transmitir a sua ideia sobre religião any advantage over someone else's. e, assim, dar alguma vantagem dessa religião sobre a religião de outra pessoa. To do that Fazer isso would be to go back to the centuries before. significaria voltar para as décadas anteriores, To when you had this idea of the divine right of kings. onde existia aquela ideia de um direito divino do rei. A.T. Jones is discussing A.T. Jones, ele discute the Sunday law. o decreto dominical He's reading from this pamphlet, e ele está lendo de um panfleto. and this pamphlet was put out by people pushing for Sunday law. E esse panfleto tinha sido escrito por pessoas que estavam empurrando a ideia do decreto dominical. They have questions and answers in here. E aqui estão contidas perguntas e respostas. The question that they're wanting to answer A pergunta que eles estão querendo responder is it just and right é: será que é justo e certo to make people keep a certain day holy? fazer que as pessoas mantenham um dia sagrado? And they say, no, we should not make them keep it holy. E eles respondem: não deveríamos forçar ninguém para que ele mantenha um dia sagrado. But that which is holy should be protected. Mas aquilo que é sagrado deveria ser protegido. We have decided E nós decidimos that Sunday is holy. que o domingo é sagrado. I'm not going to make you keep it Eu não vou não vou te forçar para guardar esse dia, because it's holy. I need to protect that day mas já que é sagrado, eu preciso proteger esse dia to make sure our children can keep it. para assegurar que os seus filhos também possam guardar esse dia. It should be protected from disturbance Deveria ser protegido de qualquer distúrbio. and established by the government. Deveria ser estabelecido pelo governo. All that they're wanting Tudo o que eles querem is to have it recognized as holy. é que seja reconhecido como sagrado. They say Eles dizem that the government is required que o governo é requerido to make Sunday holy, de tornar o domingo sagrado to protect its holiness. e de proteger a sua santidade. A.T. Jones's position A posição de A.T. Jones
how he phrases this a forma como ele formula, is that there is nothing wrong with the day. ele diz que não tem nada errado sobre um dia. The issue with Sunday law A questão, o problema do decreto dominical is not that it's Sunday. não é que é sobre um domingo. He says, what right does the government have Ele diz que direito tem o governo to call any day holy? de chamar qualquer dia santo. It doesn't have a right to say it, Eles não têm o direito de dizer isso. let alone to enforce on people that idea of holiness. E muito menos forçar as pessoas essa ideia, esse conceito de algo santo, That are held by just part of the people. que na verdade é coisa guardada apenas por parte das pessoas. What right does one part of the people have Que direito tem uma parte das pessoas to force on another part of the people para forçar outro grupo de pessoas their ideas of holiness? o seu conceito, a sua ideia de santidade? A.T. Jones is speaking of holiness and morality. A.T. Jones, ele está falando sobre santidade e moralidade. And he's saying Ele diz that to force your neighbor forçar o seu vizinho to keep something holy de guardar algo como sagrado, when it's your position and not his, sendo que isso é sua posição e não a dele, breaks the Constitution. isso quebra a Constituição. And the point I want to make E o ponto que eu quero fazer, is that it does not matter if your idea of it being holy que não importa se a sua ideia de isso, de algo ser sagrado, is right or wrong. é certo ou errado. It doesn't matter Não importa if you're saying the Saturday Sabbath is holy que o sábado do sétimo dia é sagrado, or Sunday is holy. o que o domingo é sagrado. That is not even the issue that A.T. Jones was fighting. Isso nem sequer o assunto que A.T. Jones está argumentando. He says, what right has the government Ele pergunta que direito tem o governo to force on some people para forçar algumas pessoas the ideas of holiness that are held by only part of the people? a ideia sobre algo sagrado que, na verdade, é só uma parte de pessoas que creem nisso. And what right have I to compel my neighbor to adopt my ideas? E que direito tem eu para forçar o meu vizinho para que ele aceite as ideias que eu tenho? And to observe them as though they were his? E para que ele observe essas ideias como se fossem as ideias dele. This is to put myself in the place of God. Isso seria eu colocar-me no lugar de Deus. The work of the early Christians was to resist this. A obra dos primeiros cristãos foi resistir isso. What the early Christians had to fight O que os primeiros cristãos tinham que lutar contra was that the government wanted to protect foi que o governo queria proteger those things that they considered holy. aquelas coisas que eles consideravam sagradas. And A.T. Jones's position E a posição de A.T. Jones, is leave every person free and undisturbed. a posição dele é deixe qualquer pessoa livre e não perturba eles, To pursue their own idea of what is and isn't holy. para que eles mesmos possam decidir o que seja sagrado e o que não seja. I like Jones's arguments. Eu gosto dos argumentos de Jones. He says no one is stopping Protestants Ele diz que ninguém pode parar o protestante from keeping Sunday. de guardar o seu domingo. No one is stopping them. Ninguém impede eles. The idea that it needs to be protected A ideia que isso precisa ser protegido is an excuse to gain sympathy, é uma desculpa para ganhar simpatia. but no one is stopping them from keeping it holy. Mas ninguém vai parar que eles guardem os seus domingos. The vast majority of American people were already keeping it holy. A grande maioria dos americanos já estava guardando, mantendo sagrado esse dia, Without anyone hindering them. sem ninguém estando impedindo eles. He says that any protection guaranteed by the Constitution Ele disse que qualquer proteção garantida através da Constituição is there to protect the minority. existiria para proteger a minoria. The Constitution is there for the purpose A Constituição ela existe
para o propósito of protecting the weak against the strong de proteger os fracos contra os fortes and the few against the many. e proteger os poucos contra os muitos. And please remember, E, por favor, lembrem, it doesn't matter if the majority is wrong não importa se a maioria está certa or right ou está errada ou certa in the idea of what is holy. no conceito sobre o que é sagrado. And he said, isn't it strange E ele diz, não é estranho that the government thinks the majority needs to be protected? que o governo acha que a maioria precisa ser protegida? And he seems to find that funny. E parece que ele acha essa ideia divertida ou engraçada. The Constitution is there to protect the weak, A Constituição, ela existe para proteger os fracos, even if those weak mesmo se esses fracos are completely immoral. sejam completamente imorais. He's speaking in Congress, Ele fala no Congresso and he says that you cannot make a law e ele diz, você não pode ter uma lei enforcing someone else to keep your ideas of morality. em que você força alguém de guardar os seus conceitos de moralidade. And he tells Congress, E diz ao Congresso, if you were here trying to say that Saturday is Sabbath, se você estivesse aqui querendo dizer que o sábado, o sétimo dia é sábado, and it's holy and should be protected, e que ele é sábado, que ele é sagrado e deveria ser protegido, I would be here protesting just as much. eu estaria aqui da mesma forma me manifestando contra da mesma maneira. He says that Adventists have decided Ele diz que os adventistas haviam decidido that what our position is, que a nossa posição é and what we hope the nation's position will be, e que nós esperamos que seja também a posição da nação, is that all people should be free and independent que todas as pessoas deveriam ser livres e independentes, from any control by religious influence livres de qualquer influência religiosa, or ecclesiastical control. religious influence and Ecclesiastical or religious influence. deveriam ser livres e independentes de qualquer controle religioso ou eclesiástico. He says, he quotes someone, Ele cita alguém. he says, if those who keep the seventh day Se aqueles que guardam o sétimo dia were trying to get a law passed tentariam passar uma lei to urge people to keep Saturday Sabbath, para alertar as pessoas para que eles guardassem o sétimo dia, I would oppose it. eu estaria contra. And when you try to make a law to compel them to keep Sunday, I'll oppose that too. E se quiserem passar uma lei para fazer o mesmo com domingo, eu também estou contra. If we can consider this Se nós considerarmos isso, for all that it really means to us, pensando em que isso significa para nós, I think it starts to become a little bit disturbing for us. eu creio que isso começa a ser preocupante para nós. The Constitution is in place A Constituição já está colocada, já está no seu lugar, to allow people para permitir às pessoas to be completely immoral, de serem completamente imorais to break God's law, e para quebrarem as leis de Deus, and suffer no consequences. e sem ter que sofrer consequências. We think it's this holy document, Nós pensamos que esse documento sagrado, but it's designed mas ele é desenhado that if you want protection, para que, se você quer proteção, you have to offer that same freedom and protection to other people. você tem que oferecer essa mesma liberdade e proteção às outras pessoas também. The Sunday laws he was fighting Os decretos dominicais contra quais ele estava lutando were not about them being Sunday. não eram acerca do domingo. His issue is O problema dele com essas leis era the majority que a maioria said something was holy, estava dizendo que alguma coisa era sagrada, so it had to be protected by the government, logo tinha que ser protegido pelo governo. just in case Só por acaso, people would try and keep another day. ou só para o caso se as pessoas tentassem guardar um outro dia.
Where this starts to disturb us Onde isso começa a nos preocupar is if we want to be consistent. é que se nós queremos ser consistentes, There's twin institutions, existem as instituições gêmeas, Sabbath sábado and marriage. e casamento. We're okay with seeing Sunday law, Com a questão do decreto dominical, nós estamos de acordo. but I want to ask, Mas eu queria perguntar, what about marriage? o que acerca do casamento? What about gay marriage? O que sobre o casamento gay? What right Que direito does the Protestant majority have tem a maioria protestante to say marriage is something holy, de dizer que o casamento é uma coisa sagrada, created by God, criado por Deus, between a man and a woman, entre homem e mulher, and we need to protect it? e nós precisamos proteger isso? I'm saying Eu digo that violates the que Constitution. isso viola a Constituição. And we say, E nós dizemos, look how Obama destroyed the United States, veja como Obama destruiu os Estados Unidos, allowing gay marriage. permitindo o casamento gay. What choice did he have? Que escolha ele tinha? The Constitution is not there A Constituição não existe para to protect Americans' Christianity, proteger a cristandade americana, to keep marriage between a man and a woman, para manter o casamento entre homem e mulher, and a Muslim woman outside of Congress. e para manter uma mulher muçulmana fora do Congresso. It is there to allow them Ela existe para permitir, to decide what is holy for themselves. para que eles decidam o que é sagrado, para que eles decidam por si mesmos o que é sagrado. You and I see the Sabbath as holy. Você e eu, nós consideramos o sábado como sagrado. We see marriage as holy. Nós consideramos o casamento como sagrado. No one is making me marry a woman. E ninguém me força a casar-me com uma mulher. No one is making me keep Sunday. E ninguém me força a guardar o domingo. So why must I interfere, Então, por que eu devo interferir go to the government e ir ao governo and say you need to protect what is holy? e digo a eles, vocês precisam proteger aquilo que é sagrado? A couple of years ago, Alguns anos atrás, not that far, maybe a year, não tanto tempo assim, talvez um ano, gay marriage was introduced into Australia. o casamento gay foi introduzido na Austrália. And we have a type of a E constitution. nós temos um tipo de constituição, Article 611 o artigo 611. separates church and state. Ele separa igreja e Estado. And many people in our movement there E muitas pessoas do movimento lá, wanted to begin campaigning eles estavam querendo começar campanhas. We had to take to the streets and write to our leaders, Precisamos ir às ruas e precisamos escrever cartas aos nossos líderes protecting the holiness of marriage. para proteger a santidade do casamento. And I'm grateful for those in our group E eu sou grato por aqueles do nosso grupo who stood up and said, you don't have the right to do que that. falaram e se levantaram e falaram que vocês não têm direito para fazer isso. You don't have the right to make something holy Vocês não têm direito de tornar uma coisa sagrada and have the government enforce that. e ter o governo impor isso. We don't have the right Nós não temos o direito to desire Bibles in public schools de desejar que haja Bíblias nas escolas públicas and Christian narratives taught. e para que sejam ensinadas as narrativas cristãs. A.T. Jones's position A posição de A.T. Jones would contradict ours if we do, estaria em contradição com a nossa se nós fizéssemos isso. because he says, Porque ele diz, maybe one day soon, talvez não tão longe, Protestants in the United States will be in the minority. os protestantes nos Estados Unidos estarão na minoria. And you're setting something in place Vocês estão colocando uma coisa no seu lugar, where then the majority rules. onde então vocês vão ter a maioria governando Your children will be sitting in front of a Catholic Bible. e os seus filhos vão ter que sentar em frente de uma Bíblia católica. In our day, in front of a Quran. O nosso dias seria em frente de ao Corão. What the Constitution was designed to do O que a Constituição foi projetado para
was protect our right to keep Sabbath, foi para proteger o nosso direito de guardar o sábado, but not to put on anyone else what we consider holy. mas não para impor a qualquer um o que nós consideramos ser santo ou sagrado. And when someone starts using that language, E quando alguém começa a usar essa linguagem, esse linguajar, like Donald Trump, assim como Donald Trump, he's going to bring back these Christian principles. que ele quer trazer de volta esses princípios cristãos, Protestant America a América protestante, liked that thought. eles gostam dessa ideia. They accepted it Eles aceitaram essa ideia because they thought it was necessary. porque eles acharam que era necessário. But is it necessary? Mas será que é necessário? Or did Obama have it right Ou será que Obama estava certo? when he said it's not my position Quando ele disse que não é posição minha to say that this is holy que eu diga que aquilo é sagrado and to do what the Protestants wanted me to do and protect it? e para que eu faça aquilo que os protestantes queriam que eu fizesse para proteger aquilo. Perhaps he understood the Constitution better than we thought. Talvez ele entendia a Constituição melhor do que nós achávamos. What I want us to do O que eu quero que façamos is start questioning our thoughts on the é Constitution. começar a questionar o que nós pensamos sobre a Constituição. And when we go into this history of 2014 to 2019, E quando nós vamos a essa história de 2014 a 2019, I understand there's problems with the liberal voices. eu entendo que há problemas com as vozes liberais. There's some things they have wrong. Há coisas que eles têm errado, But if we can compare and contrast the times of plowing mas se pudéssemos comparar e contrastar os tempos de arar, maybe they're not so wrong after all. talvez eles não estejam tão errados no final de tudo. What began in 2014 Aquilo que começou em 2014 was a coming together of church and state. era um ajuntamento da igreja e do Estado. What began in 2014 Aquilo que começou em 2014, without changing direction sem mudar de direção, is going to carry us to the Sunday law. vai nos levar até o decreto unical. And it's sweeping millions of people along with it. E está arrastando milhões de pessoas junto. We need to understand how we see the Constitution, Nós precisamos entender como nós vemos a Constituição. because there's a world to be warned. Porque há um mundo que precisa ser advertido. Once we work our way out of our conspiracy theories. Uma vez que conseguimos sair dessas nossas ideias de conspiração. I understand we have a question and answer time afterwards. Eu sei que temos agora um tempo de questões e perguntas, we'll- perguntas e respostas. If you would kneel with me in prayer, we Então, will close. se vocês pudessem ajoelhar comigo para encerrar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, for this camp meeting, também por essa campal, that everyone here could come. que cada que está aqui, que conseguiu vir, There's a heavy work for us to do. nos espera uma obra pesada. I pray, Lord, that we will be prepared, E oro, Senhor, que nós estejamos preparados that we will learn and unlearn, para que possamos aprender e desaprender, that we can help and not hinder para que possamos ajudar e não atrapalhar your work to save the world. na sua obra de salvar o mundo. I pray this in Jesus' name. Eu oro essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.